A gente usa a linguagem o tempo todo, né? Todos os dias, a toda hora. Mas, sério, quando foi a última vez que a gente parou para pensar em tudo que ela realmente faz? Quais são os trabalhos que a linguagem executa por trás dos panos? Parece uma pergunta boba, né? Para que serve a linguagem? A resposta parece óbvia, daquelas que vêm na ponta da língua. Mas e se essa resposta óbvia, na verdade, mal arranhasse a superfície do que está acontecendo? Bom, a resposta mais comum é essa aí. A gente usa a linguagem para compartilhar fatos, para informar. Tipo, hoje vai chover ou o projeto está pronto. Simples e direto. Só que a resposta real? Ela é muito, mas muito mais interessante e complicada do que isso. Para a gente entender isso melhor, vamos pensar em algumas frases do dia a dia. Quando alguém atende o telefone e diz, alô, tá me ouvindo? A pessoa não está compartilhando uma informação. Ela está checando o canal, a conexão. E um ai, pura emoção, certo? Ou então, clica no botão de curtir. Isso é uma ordem, uma tentativa de fazer o outro agir. Slogans como Just Do It, ou uma simples frase como Eu prometo. Nenhuma delas é só sobre fatos. Cada uma está fazendo um trabalho totalmente diferente. Então, qual a melhor forma de pensar sobre a linguagem? Bom, esquece a ideia de que ela é um martelo ou uma ferramenta de uma função só. Pense nela, na verdade, como um canivete suíço, sabe? Cheio de pequenas ferramentas, cada uma para uma coisa. E o mais legal é que dois pensadores geniais, de áreas bem diferentes, nos deram um mapa para entender esse canivete. O linguista Roman Jakobson e o psicólogo Lev Vygotsky. Certo? Então o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos investigar esses trabalhos secretos da linguagem. Depois, a gente entra no modelo de comunicação do Jakobson para entender as 6 funções. Na sequência, a gente mergulha no monólogo interno de Vygotsky e, para fechar, vamos juntar essas duas ideias. Ok, vamos começar com o Roman Jakobson. Esse cara foi um linguista super importante que basicamente quis desenhar um mapa completo de qualquer ato de comunicação, sabe? Ele queria identificar cada pecinha essencial que faz a comunicação acontecer. A primeira peça desse mapa, sem surpresa, é o remetente. É quem dá o pontapé inicial na comunicação, a pessoa que origina a mensagem. Pode ser falando, escrevendo, enfim, quem começa a conversa. E claro, se tem alguém que envia, tem que ter alguém que recebe, certo? Esse é o destinatário. É para quem a mensagem se destina. Se ninguém recebe, a comunicação simplesmente não acontece. Beleza. Mas a gente fala sobre o quê? A comunicação precisa ter um assunto. E esse assunto é o que Jacobson chama de contexto. É a realidade, o tópico, aquilo a que a mensagem se refere. Agora, como essa comunicação viaja? Através da mensagem. Pense nela como o pacote, a embalagem. É a forma física da comunicação. As palavras que a gente escolhe, os sons, as imagens. Ok, mas essa mensagem não flutua no vácuo, né? Ela precisa de um caminho. Esse caminho é o contato. E aqui tem um detalhe importante. Não é só o canal físico, tipo o ar por onde o som viaja ou a internet. É também a conexão psicológica, a sintonia entre quem fala e quem ouve. E, por último, a peça que cola tudo isso junto, o código. Para que a gente se entenda, remetente e destinatário precisam falar a mesma língua, literalmente. É o sistema compartilhado de signos, como o idioma português, com todo o seu vocabulário e suas regras. Tá, então temos as 6 peças do quebra-cabeça. E agora vem o pulo do gato do Jakobson. Ele percebeu que para cada uma dessas peças, a linguagem tem um trabalho, uma função específica. A lógica é essa. Cada componente tem uma função correspondente. O remetente está ligado à função emotiva, o destinatário à conativa, o contexto à referencial. E por aí vai. E o mais importante, uma mensagem nunca tem uma função só. É sempre uma mistura, mas geralmente uma delas domina a conversa. Vamos dar uma olhada em cada uma? A função emotiva, como o nome já diz, é sobre o remetente. É quando a linguagem serve para expressar um sentimento, uma opinião. Sabe aquele ufa, que dia? Pura função emotiva. Já a conativa mira no destinatário. O objetivo é influenciar quem ouve, dar uma ordem, fazer um pedido. Todo inscreva-se já é um exemplo perfeito. E por fim, a referencial, que é a mais padrãozinha, aquela que a gente pensa primeiro. Simplesmente passar uma informação sobre o mundo, sobre o contexto. Agora, as outras 3 são talvez as mais interessantes. A função fática, ela serve só para testar o canal. Aquele "Oi, tudo bem?" no começo de uma conversa? É isso. É para garantir que a conexão está funcionando. A metalinguagem é a linguagem falando sobre ela mesma. Quando alguém pergunta o que essa palavra significa, está usando a linguagem para analisar a própria linguagem. E a poética,
que, atenção, não é só de poesia. Ela foca na mensagem em si, na sua construção, no som das palavras. Um bom slogan, uma piada, uma frase de efeito, tudo isso tem uma forte função poética. Muito bem, agora a gente vai fazer uma virada de chave. Saímos do mundo social, da comunicação entre as pessoas, e vamos mergulhar na mente de um indivíduo. E quem nos guia nessa viagem é o psicólogo Lev Vygotsky. O foco dele era completamente diferente. Ele queria entender como a linguagem não apenas expressa, mas constrói o nosso pensamento. Para Vygotsky, tudo acontece em 3 passos. Primeiro, a linguagem é puramente social. A gente aprende a falar para se comunicar com os outros, para pedir coisas. Depois vem uma fase muito curiosa, a da fala egocêntrica. É quando a criança começa a falar sozinha em voz alta enquanto brinca ou faz uma tarefa, sabe? Ela está usando a linguagem para guiar as próprias ações. E o passo final. Essa fala em voz alta vai diminuindo, diminuindo, até que ela se torna interna, silenciosa. Ela se transforma no nosso monólogo interior, na nossa consciência. E essa citação dele resume tudo de forma brilhante. A ideia aqui é radical. O pensamento não nasce pronto para depois ser vestido com palavras. Não. Para Vygotsky, o pensamento complexo, abstrato, só passa a existir através da linguagem. A linguagem é a ferramenta que constrói o pensamento. Ok, então de um lado a gente tem Jacobsen com seu mapa da comunicação externa, social, e do outro, Vygotsky, olhando para dentro, para a nossa conversa interna. A pergunta é, como é que a gente conecta essas duas teorias? Elas são opostas? Na verdade, elas não são concorrentes de jeito nenhum. Elas são 2 lados da mesma moeda. Pensa só, toda aquela comunicação social que o Jacobson mapeou, com todas as suas funções, é exatamente essa linguagem que, segundo Vygotsky, a gente pega emprestada do mundo e internaliza para poder pensar. A conversa que acontece lá fora vira a conversa que acontece aqui dentro. Então, o grande resumo da ópera é o seguinte: a linguagem não é uma coisa só. Ela é um sistema dinâmico, super complexo. Cada frase que a gente fala, ou até mesmo pensa, é na verdade um coquetel com uma hierarquia de várias funções, tanto sociais quanto cognitivas, todas operando ao mesmo tempo. É muito mais do que uma ferramenta, é um verdadeiro ecossistema. E isso tudo nos leva a uma última reflexão, quase uma provocação. Se o Vygotsky está certo, e a linguagem realmente direciona e constrói nossos pensamentos, então a qualidade do nosso monólogo interior é fundamental. As palavras que usamos para conversar com nós mesmos importam, e muito. A pergunta que fica é: o que essa conversa interna está construindo agora mesmo?